Oi, eu sou a Ju, criadora da Amigo Love, e essa é a nossa última aula da coleção Mini Presépio. É uma coleção integrantes do presépio. Todas as aulas anteriores já estão disponíveis aí no canal, então é só assistir às outras aulas e fazer o seu presépio para esse ano. Então, a nossa coleção é composta por 7 integrantes, que é o Jesus na Manjedoura, os três reis, o José, o anjo e a Maria. Cada um deles, cada personagem, possui uma caixinha personalizada. Então, aí abaixo na descrição você vai achar uma caixinha para cada um dos reis. Está em um link só, todas as 3 caixas, e você pode imprimir e montar de acordo com o rei que você for fazer. Se você quiser vender o amigurumi dentro da caixinha, é uma ótima opção para entregar ao seu cliente. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e acompanha por aqui todas as aulas. Nós temos aula nova aqui no canal toda semana e você pode estar acompanhando, então se inscreve e ativa as notificações. Assim você sempre será avisado quando surgir uma aula nova. Essa nossa aula em especial, ela é dividida em 2 partes. Essa primeira parte, vamos fazer a base do corpo, que será o corpinho, junto com o manto e os braços. O que eles vão carregar e as coroas, elas estarão em outra aula. Por quê? O corpinho deles são iguais, dos 3. O que vamos diferenciar de um para outro é o que ele estará carregando e a sua coroa, assim como as cores. As cabecinhas dos miniames, elas seguem um padrão igual. Então, para não estarmos repetindo em cada aula o mesmo padrão, fiz uma aula separada. Vou deixar aqui em cima o link para você acessar a aula e fazer a cabeça. Depois de fazer a cabeça, na tonalidade que você escolher para fazer o rei, você vai voltar aqui nessa aula e vai fazer o corpinho. Para esse rei aqui, usei uma tonalidade marrom médio. Então, ele é um marronzinho mais claro. Para a barba e as sobrancelhas, usei uma cor branca. Mas para qualquer um deles, você pode estar usando a cor que preferir, tá? Para a roupa, usei uma cor vermelha. E para o manto, uma cor roxa e também a dourada. Esse é o rei que está carregando o incenso. Então, para ele, vamos usar essas cores aqui. Pele, marrom médio. Sobrancelha, é uma linha fina, tá? Linha de bordado. A linha branca para a barba. O roxo para o manto e o dourado. E para a roupinha, o vermelho. O fio que usei para cada um deles foi o fio 100% algodão, mas você pode utilizar o que preferir também. E as sobrancelhas todas são com linha de bordado, de acordo com a cor da barba. Para esse rei, que é o rei do ouro, nós usamos um fio marrom mais escuro. Para a sobrancelha e a barba, um fio preto. Para a roupinha, fio verde. E para o manto, um azul e um dourado. Para o rei da mirra, você vai usar uma cor mais clara, um laranja, fiz ele na versão ruiva, então um laranja para a barba e para as sobrancelhas. Para a roupa, uma cor azul e para o manto, uma cor vinho e dourada. Para todos os 3, nós usamos os olhinhos achatados, número 12 milímetros, com as travas. Uma linha branca para fazer o contorno do olho. A agulha utilizada é a número 2 milímetros.
E para as costuras e bordados, a agulha de tapeceiro, assim como usamos também o enchimento. Então, nessa aula, nós faremos essa base. Você primeiro vai fazer a cabeça e depois vai vir para essa aula fazer a base do corpo, tá? E para a base, vamos usar cada cor de acordo com cada um. Se você for usar a caixinha, é bom você usar as tonalidades que estão aqui, porque na caixinha eles estão nesses tons, tá? O desenho. Mas se você for vender ao seu cliente, você pode explicar, né? Se ele quiser outra cor, é a escolha do cliente, então você explica que na caixinha vai essas tonalidades. Então, faremos aqui o corpinho, manto, barba e os braços. Na segunda parte, vamos terminar todos os outros elementos. Então, vamos agora para a nossa aula. Estou aqui com a cabeça finalizada e agora vamos dar continuação ao corpinho. Para essa cabeça, usei um fio marrom escuro, para as sobrancelhas um fio preto e para o contorno do olho um fio branco. Agora, o que vamos fazer? Para a roupinha, nós vamos usar um tom verde. O que estou usando é esse aqui. Então, essa é a cor dele, mas você pode usar qualquer outro tom que preferir. Esse último ponto que nós fizemos, vamos desfazer ele, puxando somente esse fio aqui. Dessa forma. Então, vamos ficar com essas duas alcinhas. Aqui, passo a agulha nas duas alças. Com a agulha aqui, vamos pegar o fio verde e puxamos, finalizando esse ponto baixo. Então, isso que nós fizemos foi a troca de cor. Esse pedacinho de fio verde e o marrom da pele, você já pode dar um nozinho com os dois, um ou dois nós, e esconder eles por dentro. Feita a troca de cor, vamos agora fazer a carreira 20. E nessa carreira, nós vamos pegar somente a alcinha de trás do ponto de base. Então, vamos usar as alcinhas que estão para o lado de dentro. Vamos puxar o fio e fazer aqui um ponto baixo. Faremos assim em todos os pontos, sempre fazendo um ponto baixíssimo. Ao final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixíssimos. Vou terminar aqui e já volto. Terminei a carreira 20, vamos agora fazer a 21. Faremos pegando a alça da frente. Então, a alcinha que é virada para você é a que você vai trabalhar. E faremos aqui um ponto baixo. Na próxima, um aumento. Então, fizemos uma vez de um ponto baixo e um aumento, vamos fazer mais 5 vezes, por toda essa volta. Então, serão no total 6 vezes de repetições. Ao final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Terminei a carreira 21 e já coloquei o fio marcador. Agora, vamos para a 22. Faremos um ponto baixo em cada ponto de base. Então, no total, nós faremos 18 pontos. Será uma carreira somente de ponto baixo. Finalizei a carreira 22, vamos agora para a 23. Faremos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos.
No próximo, um aumento. E vou repetir mais 2 vezes, 5 pontos baixos e um aumento. Então, faremos no total 3 vezes de repetições. Ao final da carreira 23, nós vamos ficar com 21 pontos. Finalizei a carreira 23, vamos agora para a 24. Faremos aqui 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir mais uma vez, 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui um aumento. Sobramos com 3 pontos e em cada vamos colocar um ponto baixo. Então, finalizamos a carreira 24 com 24 pontos. Agora, vamos para a carreira 25. E faremos aqui usando somente a alcinha de trás. Faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Então, ao final dessa carreira, vamos ficar com 24 pontos. Finalizei a carreira 25, vamos agora fazer a 26 e a 27. Então, serão 2 carreiras iguais. Faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Ao final de cada carreira, vamos ficar com 24 pontos. Serão carreiras somente de repetições. Então, vou terminar aqui as 2 e já volto. Terminei as 2 carreiras, vamos agora para a carreira 28. Começaremos aqui com 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo, uma diminuição. E agora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, uma diminuição. Faremos mais uma vez, 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. E uma diminuição. Sobramos com 3 pontos, vamos colocar um ponto baixo em cada. Ao final da carreira 28, nós ficamos com 21 pontos. Vamos agora fazer a carreira 29. Começamos com um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. Então, fiz uma vez de um ponto baixo e uma diminuição, vou fazer mais 6 vezes. Então, vamos totalizar 7 vezes de repetições. Ao final dessa carreira, nós vamos ficar com 14 pontos. Finalizei a carreira 29 e vamos agora para a 30, a nossa última carreira. Nela faremos 7 diminuições, então será uma carreira somente de diminuição. E ao final, nós ficamos com 7 pontos. A partir dessa carreira, você já pode ir colocando o enchimento no corpinho, porque depois o espaço ficará bem menor. Finalizei todas as diminuições, já coloquei o enchimento. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Esse fio você vai cortar, deixando um pedaço longo, para fechar esse anel mágico invertido.
Usamos para isso a agulha de tapeceiro e passamos a agulha por todas essas alcinhas. Passei por todas, agora puxo aqui, fechando o anel. Vou na próxima alcinha e dou um nozinho. Entro aqui dentro e escondo o fio lá por dentro do corpo. Esse fio pode cortar. E assim nós finalizamos a base do corpinho. Terminada essa base, vamos agora fazer a barra da saia da roupa. Então, vou inserir a agulha aqui em uma dessas alças, pode ser qualquer uma, tá bom? E vamos unir novamente o fio verde. Aqui prendemos fazendo uma corrente. Essa corrente não conta como o primeiro ponto, então vamos fazer o trabalho usando essa mesma alça. Então, faço aqui um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E no próximo, um aumento. Então, fiz uma vez de 5 pontos baixos e um aumento, vou fazer mais 3 vezes. Vamos ficar assim com 4 vezes de repetições. Ao final dessa carreira, nós ficamos com 28 pontos. Esse fio aqui você pode esconder por dentro do corpo. Vou terminar aqui essa carreira e já volto. Terminei a carreira 1, vamos agora fazer da carreira 2 até a carreira 7. Então, serão 6 voltas iguais, somente de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ao final de cada carreira, nós ficamos com 28 pontos, tá? Então, vou terminar todas elas e volto pra gente finalizar. Fiz aqui as 7 carreiras e vamos finalizar essa saia fazendo um ponto baixíssimo. Esse fio verde você já pode arrematar e esconder ele por dentro do corpo. Terminado o corpinho, vamos agora fazer a barba. Vou usar um fio preto e deixar aqui um pedaço de fio um pouco longo. Vamos fazer aqui um nó corrediço. Fiz o nó corrediço, vamos subir agora 21 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Depois de fazer as correntes, nós vamos pular essa primeira corrente e iniciar a partir da segunda. Você pode usar um lado da alcinha ou usar essa alcinha que fica por trás das correntes. Eu gosto de trabalhar nessa alcinha que fica por trás, então vou usar ela. Faremos aqui um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo, na próxima, um meio ponto alto. E agora, 14 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui, um meio ponto alto. E finalizamos com 2 pontos baixos, um em cada corrente. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo, junto de onde fizemos o último ponto baixo. A nossa peça fica assim. E esse fio maior, cortamos deixando um fio bem longo para fazer a costura. Depois de cortar o fio, vamos passar ele na agulha de tapeceiro. E vamos fazer a costura no corpinho. No caso, vamos costurar no rosto. Aqui você pode usar alfinetes para ir marcando o lugar que a barba vai ficar. Vamos costurar as pontas, cada lado, entre as carreiras 12 e 13, onde colocamos o olhinho. Nessa mesma carreira, vamos costurar as duas pontinhas da barba. E nós costuramos deixando um ponto de distância do olho para a barba, tá? Então, vou colocar aqui essa pontinha. Esse fio menor, você vai levar ele lá para outro lado da cabeça, para depois que terminar a costura, arrematar junto com esse. Vou fazer aqui a costura pegando um ponto. Passo aqui e vamos costurar, deixando essa ponta bem firme. É uma costura normal, certo? Esse fio menor aqui, eu já vou levar ele para trás, para não ficar atrapalhando a costura. E vou continuar com esse maior. Agora, vamos descer costurando a lateral. Então, levo para a carreira de baixo a agulha. E vamos costurando, pegando agora os 2 pontinhos, as 2 alças. Se você quiser, pode costurar pegando uma alcinha só também, ou costurar pegando as duas, tá? Aqui nessa parte de baixo, nós costuramos bem pegadinho ao olho. Então, vamos costurando assim. Vamos levando toda essa parte até o outro lado, fazendo essa costura
nessa carreira aqui. Quando chegarmos no nariz, a gente vai pegando aqui. Chegamos no nariz, vamos descer e pegar assim, por baixo do nariz, tá bom? Então, você passa a agulha e pega no pontinho por baixo, sempre nessa carreirinha. Chegou do outro lado, costura o outro lado da mesma forma, deixando um ponto de distância do olho para a barba. Vou terminar aqui essa costura e venho mostrar como ela fica. Finalizei a costura da barba e fica assim, olha, um lado e o outro. Aqui embaixo você pode fazer uma pequena costura para ela não ficar solta, mas é opcional. Se você quiser deixar solta também, fica bom. Já arrematei os dois fios e agora vamos fazer o manto e os braços. Começamos o bracinho pela cor do manto, nesse caso vou usar o tom azul. E vamos deixar um fio bem longo aqui antes de iniciar o nó corrediço, porque vamos fazer a costura com esse fio. Então, deixei um pedaço de fio longo e vou fazer aqui o nó corrediço. Fiz o nó, vamos subir 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vamos pular essa primeira corrente e começar a partir da segunda. Novamente, você pode usar um lado da corrente ou essa alcinha que fica atrás. Aqui vamos fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na última corrente, 2 pontos baixos juntos. Agora, vamos para o outro lado da corrente. E vou fazer um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Então, nessa carreira primeira, nós ficamos com 6 pontos. Agora, vou puxar esse fio aqui, o que vamos usar para fazer a costura para fora. Já coloquei aqui também meu fio marcador. E vamos agora para a segunda carreira. Faremos aqui um ponto baixo. 2. E no próximo, um aumento. E vamos repetir novamente, 2 pontos baixos e um aumento. Vou virar aqui. Coloquei aqui também o meu fio marcador. E agora, vamos para a terceira carreira. Começamos fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E no próximo, um aumento. E vamos repetir mais uma vez, 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, nós ficamos com 10 pontos. Terminada a carreira 3, vamos agora para a 4. Faremos aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Então, fiz uma vez de 4 pontos baixos e um aumento, vou fazer mais uma, totalizando 2 vezes de repetições. Ao final da carreira 4, nós ficamos com 12 pontos. Agora, faremos da carreira 5 até a carreira 7, somente ponto baixo. Então, ao final de cada carreira, ficamos com 12 pontos. Serão no total 3 voltas iguais.
Então, vou terminar aqui todas elas e já volto. Terminei as 3 carreiras. Agora, o que vamos fazer? Você vai deixar esse fio azul parado e vamos pegar o fio do tom da pele. Vamos usar essa alcinha de trás do ponto e unir o fio da pele. Vou unir aqui com uma correntinha. Essa correntinha não conta como primeiro ponto. E vamos fazer nessa carreira, que é a carreira 8, 6 diminuições. Então, já faço aqui uma, duas. A diminuição você vai fazer pegando somente a alcinha de trás, tá bom? Porque essa alcinha da frente, vamos finalizar a manga do manto. E ao final da carreira 8, nós vamos ficar com 6 pontos. Fiz as diminuições, agora vamos fazer na carreira 9 e na 10, 6 pontos baixos. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Ao final de cada carreira, vamos ficar com 6 pontos. Então, vou terminar aqui essas 2 carreiras e já volto. Terminei as 2 carreiras, finalizamos aqui com um ponto baixíssimo. Não colocamos enchimento no bracinho, certo? Vou cortar esse fio, deixando um fio longo, pra gente fazer o fechamento do anel mágico invertido. Então, vou passar o fio aqui pela agulha. E vou passar aqui por todas as alças. Vamos fazer o fechamento do anel invertido normalmente. Depois de fechar, nós vamos dar o nozinho e esconder esse fio por dentro do braço. Puxo aqui. Dou o nozinho e escondo esse fio. E essa é a parte do bracinho. Esse fio já pode cortar ele. Finalizado o bracinho, vamos agora continuar com o fio azul. Vamos usar a alcinha que sobrou e vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. Fiz uma vez, vou fazer mais 2 vezes, totalizando assim 3 vezes de repetições. Ao final dessa carreira, nós vamos ficar com 15 pontos. Um, 2, 3 e um aumento. Fiz as 3 repetições, aqui finalizamos fazendo um ponto baixíssimo. Esse fio você vai arrematar e esconder ele. Você vai fazer 2 bracinhos iguais e depois de prontos, vai deixar eles em um cantinho para quando formos fazer a costura. Agora, também com o fio azul, nós vamos fazer o manto. Vamos fazer aqui um nó corrediço. E subir 19 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Feitas as 19, vamos voltar na segunda corrente, então pulamos essa primeira e vamos a partir da segunda. Você pode usar um ladinho da alça ou a alça de trás também,
Aqui faremos, essa é a nossa primeira carreira, certo? Faremos 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo em cada corrente. Ao final dessa carreira, vamos ficar com 18 pontos. Agora, subir uma corrente, virar esse trabalho e vamos fazer o crochê agora voltando. Começamos aqui com um ponto baixo e faremos em cada novamente um ponto baixo. Ficaremos ao final dessa carreira também com 18 pontos. Terminei a segunda carreira, vamos novamente subir uma corrente, virar o trabalho e começamos com 2 pontos baixos, um aumento. Agora, 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mais um aumento e 2 pontos baixos. Finalizamos a carreira 3 com 20 pontos no total. Subimos uma corrente, viramos o trabalho e 2 pontos baixos, um aumento. Agora, 3 pontos baixos, 2, 3 e um aumento. Fiz uma vez de 3 pontos baixos e um aumento, vou fazer mais 2 vezes. 2, 3, um aumento. 2, 3, um aumento. Agora, 2 pontos baixos, 2, um aumento e 2 pontos baixos e 2. Finalizamos assim a quarta carreira com 25 pontos no total. Agora, subimos uma corrente, viramos e vamos trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Faremos assim da carreira 5 até a carreira 10. Então, serão 6 carreiras iguais. Sempre que chegarmos ao final, subimos uma corrente, viramos e voltamos fazendo ponto baixo. Vou terminar aqui todas as carreiras e já volto. Terminei aqui todas as carreiras. Onde fizemos o último ponto, vamos colocar mais um ponto baixo. Esse ponto é para virar. E agora, vamos fazer ponto baixo subindo na lateral. A gente faz pegando esses pontinhos e entre uma carreira e outra. Não existe uma quantidade certa de pontos que você deve fazer. Vai só fazendo assim, onde tem entre uma carreira e outra, faz o ponto baixo. E onde tem essas alcinhas também. Então, a gente faz até chegar lá em cima. Chegamos aqui na parte de cima, vamos fazer ponto baixo aqui até o final. Então, serão 18 pontos.
Vou terminar aqui até chegar desse outro lado. Cheguei ao outro lado, vamos agora descer fazendo ponto baixo também pela lateral. Igual fizemos do outro lado. Terminei toda a lateral, aqui nós finalizamos com um ponto baixíssimo. Esse fio você pode arrematar e esconder ele. Terminada essa parte, vamos agora usar um fio na cor dourada. Vou inserir a agulha aqui em um ponto qualquer e unir esse fio. Novamente, essa correntinha não conta como ponto, tá? Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, contornando toda essa peça. Depois de terminar esse contorno, você pode arrematar e esconder esse fio dourado, se você for colar a peça no corpinho, aqui, tá bom? Ou você pode deixar um fio longo se você for fazer a costura para fixar o manto. Então, ao finalizar todos os pontos, você faz isso. Se for colar, esconde ele. E se for costurar, deixa um fio longo e já arremata. Vou fazer aqui todo o contorno e volto pra gente finalizar a peça. Finalizei o contorno, a peça ficou assim. Aqui terminei fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fiz. E esse fio já escondi. Agora, vamos fazer as costuras dos braços no manto. Vamos usar a agulha de tapeceiro. E o braço, ele é costurado dessa forma. Para que quando colocarmos no corpinho, ele fique assim. Já que vai estar segurando cada uma coisa, certo? O bracinho nós costuramos pegando as carreirinhas. Então, costuro aqui e pego um fiozinho do braço. Cada bracinho costuramos um de cada lado. Então, vou finalizar aqui essas duas costuras e volto para mostrar ele já pronto. Fiz as duas costuras, ele fica assim. Agora, vamos prender ao corpo. Para prender ao corpo, você vai usar alfinetes para fixar ele, tá? Para não ficar torto. E cada bracinho deve ficar assim. Aqui você vai prender bem para que não fique também solto. Então, vamos prender a parte de cima e as laterais. Essa parte de baixo, quando você prender, você vai dobrar ela para cima. Pode fazer também uma costura para que ele fique dobrado, mas não é necessário, já que ele vai ficar dobrado depois que você fixar as outras partes. Vou aqui fixar as laterais e essa parte de cima e já volto. Assim fica o manto finalizado e já preso ao corpinho. A parte dobrada para cima, ela fica assim. E os bracinhos ficam já na posição de segurar.
Então, essa foi a nossa primeira parte da aula dos Reis Magos. E essa é a nossa base para qualquer um deles. E você vai fazer essa parte de acordo com o que você escolheu. Na segunda parte dessa aula, nós vamos fazer os detalhes de cada um, a coroa e o que eles carregam. Então, logo estarei postando a segunda parte. Até lá!